falando um pouquinho, começando por esse tópico, né, Bianca? O quanto a pesquisa salarial, quanto uma pesquisa, quanto essas informações são importantes, né? E como que nos últimos anos vocês da Sênior têm se posicionado em usar como uma ferramenta para o dia a dia de vocês? Eu sempre considero que aquilo que a gente não enxerga, a gente não consegue tratar, né? Então, para mim, assim, pesquisa salarial sempre é um termômetro, né? Principalmente quando a gente fala de tecnologia, onde as coisas mudam muito rápido, ele é ainda mais necessário, uma ferramenta ainda mais necessária, né? Talvez nem todos os segmentos tenham essa urgência de ter sempre dados atualizados, mas TI muda o tempo todo, né? A gente sabe o que a gente viveu nos últimos anos aí no ápice das carreiras, da necessidade de pessoas, dessa disparada de remuneração que a gente viveu. E saber como que a gente está posicionado em relação ao mercado é direcionador para as nossas decisões, né? Nossas decisões de orçamento, de estratégia. Eu costumo dizer que na Sênior a gente sempre faz muito essas análises, né? E posição a posição, de fato, então existe um preconceito, eu diria, de que quando a gente fala, né, que a gente quer buscar uma pesquisa, é comum que a resposta que a gente tenha, lá vem o RH querendo aumentar o salário da galera, né? E eu acho que é nossa responsabilidade como RHs mostrar que às vezes a gente pode estar gastando mais do que necessário, às vezes a gente pode estar colocando dinheiro onde não seria tão urgente, e a gente pode estar deixando, se a gente não participa, né, não acompanha práticas de mercado, a gente pode estar deixando de nos atualizar em relação a possibilidades de ser mais atrativo para as pessoas, né, para quem a gente está buscando no mercado, de manter as pessoas, porque a gente não está evoluindo também com as nossas práticas, então, assim, não tem jeito, a gente precisa estar atento ao que o mercado está fazendo. Na minha visão, isso não significa que a gente precise olhar o que o mercado está fazendo e implantar dentro de casa. Implantar, isso aí? Porque nem sempre tudo cabe, né? Uhum. E aí eu acho que é o principal, a principal contribuição da gente como remuneração com os dados, com as práticas, e de conectar tudo isso que o mercado está trazendo como tendência àquilo que de fato faz sentido dentro da cultura da minha empresa, né? Então, nós usamos a pesquisa, e a pesquisa da Plural, para nós, ela tem grande valor, porque ela consegue nos trazer um recorte muito regional também, né, de muita amostra, né, então a Carol, perguntei para ela essa semana, né, quantas empresas estão aí na pesquisa, depois ela talvez fale um pouquinho mais sobre isso, mas a gente está com muitas empresas participando, então tem uma boa amostra de informação, e ela traz um recorte muito da nossa região, né, aqui de atuação também, então, que também é bem importante. E como é legal, assim, você falou disso, dos dados, né, a gente já está esse ano aí com 267 empresas inscritas, né, claro que às vezes alguém acaba, né, não participando, mas já é um volume muito grande. O ano passado, o cargo, por exemplo, de desenvolvedor, que é o cargo que mais tem amostra, eram 4.500 informações salariais. Então, existe todo um tabulamento estatístico que às vezes nem todo mundo sabe, né? Mas uma pesquisa ela, que é extremamente confiável, ela tem que ter um tabulamento estatístico, ela tem que sair os outliers, que são os cargos que ficam fora, para ter um recorte mesmo. Por exemplo, a gente teve uma variação sem corte desse cargo ano passado, de empresas pagando 1.400 e empresa pagando R$20.000. Não cabe eu olhar isso. Então, eu tiro os 1.400, provavelmente era uma empresa que promoveu um trainee, alguém que estava ali bem no início da carreira, e provavelmente aquele de 20 mil é alguém que está muitos anos na empresa ou que nem mudou o cargo ainda. Então, tudo isso é o que a tabulação estatística importa. Por quê?
porque a gente tira o que é são os outliers para ter uma amostra que fica lá entre 2.000 inicial e, sei lá, 10.000 final, mais ou menos, né? O menor e o maior salário. E o que eu acho super interessante? A gente consegue ter essa análise e consegue olhar, como a Bianca falou, região, porte de empresa que vai fazer diferença, quem é startup, quem não é, as empresas que estão no mesmo momento que eu não estou, porque se eu faço 5 análises diferentes da mesma informação salarial, eu vou ter 5 salários diferentes. Está certo ou está errado? Todos estão certos. Mas eu, Carol, para eu olhar como eu quero me posicionar, provavelmente vai ser diferente da Bianca da Sênior, olhar também esses mesmos dados, mas ter uma análise diferente do posicionamento, né? Então, quanto mais a gente conecta, isso que a Bianca falou, do momento da empresa, o que é bom para a minha empresa, qual é a prioridade da minha empresa, eu conecto o mercado. E aí eu olho e tomo uma decisão. Não necessariamente eu preciso implantar, mas eu preciso entender, porque uma informação só de algo online ou de um colega que compartilhou não é suficiente para eu tomar uma decisão de uma tabela salarial e de um aumento ou não, e de uma estratégia ou não, né? Então, vai muito mais a fundo, né, Bianca? O que tu acha? Tipo de contrato também, né, Carol? É uma possibilidade que a gente consegue enxergar lá dentro da plataforma. Então, seu contrato, né, CLT, seu contrato é estágio, isso, né, o pacote de benefícios também. E é bem interessante isso, porque quando a gente faz as análises, a gente se depara com situações como, né? Esse cargo aqui, de fato, eu estou pagando abaixo do que o mercado vem pagando. E aí eu começo a fazer outras perguntas a partir dessa informação, né? Quanto esse cargo está rodando na minha empresa? Como é que está o turnover dessa posição? Quanto tempo o time de talent está levando para fechar vagas dessa posição? Daqui a pouco eu começo a juntar essas informações e eu vejo, meu Deus, olha o tamanho do problema, não é só remuneração. Não. Porque se eu não estou remunerando adequadamente, é um cargo difícil de eu fechar vaga, é um cargo que está rodando muito, todos os meus esforços deveriam estar priorizados, e ainda é uma posição muitas vezes estratégica, core, né? Nesse sentido, todas as minhas estratégias deveriam estar direcionadas para priorizar essas posições. E o contrário, muitas vezes também. Eu ia falar e vice-versa também, porque às vezes eu não preciso aumentar esse salário se o meu turnover está baixo, se eu não tenho dificuldade de fechar a vaga. Então, mesmo que eu pague abaixo do mercado, talvez para a região, pelo pote da empresa, porque tem outros benefícios, não tem necessidade de aumentar esse salário, porque não tem outros impactos. Eu costumo dizer assim, ninguém tem dinheiro sobrando, né, gente? Então, cada vez mais a gente é exigido por produtividade, por resultados, e essa estratégia, né, desse equilíbrio de onde o dinheiro é limitado, fato, né, em qualquer empresa. Então, cabe a gente de remuneração indicar onde a estratégia diz que eu devo priorizar, porque não vai caber tudo. E aí, baseado em quê, né? Tem empresas que ainda utilizam, por exemplo, né, como referência, vamos fazer um movimento de enquadramentos, ou de méritos, ou de reajustes, para quem está muito tempo sem receber reajuste. Será que este ainda é o melhor indicador, né? A cada 2 anos a gente revê a remuneração das pessoas. Aí daqui a pouco eu estou fazendo um movimento para todos, que estão num patamar, gastando lá um determinado X de valor, quando talvez eu poderia acertar mais a estratégia, gastando menos e fazendo outra ação, né? Então, eu acho que essa gestão, e isso conecta muito com o orçamento também, né? O que eu vou prever para 2024 agora em relação à database, em relação a percentual de mérito, o que é adequado? Não tem uma resposta, né? Mas, com certeza, a análise dos dados da pesquisa são fortes direcionadores, além, claro, né, dos dados econômicos, bancos que geralmente trazem aí as projeções também, mas assim, a base dos dados da pesquisa é uma super referência para perceber essas tendências também, né?